Fala aí, galera do primeiro ano do Colégio Incomar, tudo certo com vocês? Tiaguinho aqui para falar sobre mais um assunto de filosofia. E hoje o nosso assunto é relacionado ao quê, ó? Filosofia, setor 281, módulo 9. Hoje a gente vai falar sobre a questão dos universais. O que foi essa questão dos universais aí na filosofia? Importante essa aula aqui porque com ela a gente tem uma noção grandiosa entre uma ruptura que está acontecendo aí dentro da Idade Média, em um momento onde há uma valorização grandiosa das características do nosso amigo e filósofo Platão, e também, é claro, agora chegando aí com tudo, Aristóteles, certo? Então, a primeira coisa que a gente para falar aí, quando a gente vai falar nessa questão dos universais, ou como também é chamada aí, ó, a querela dos universais, é a seguinte pergunta, né? Que acaba criando uma dubialidade entre a filosofia de Platão e a filosofia de Aristóteles. Quem é que deu o nome dos seres? A gente sabe que lá na Grécia Antiga já tem uma discussão em relação a isso. E aí, é claro, quando a gente fala nessa discussão, obviamente que a gente vai falar da característica epistemológica de Platão e Aristóteles. Como, por exemplo, se fosse o Platão para dar o nome aí da flor rosa, da onde que Platão ia tirar a ideia que veio o nome da flor rosa? Bem simples. A rosa, o nome da rosa, ela já está garantida, ela já faz parte, ela já está dentro da composição, é claro, de tudo aquilo que nós já sabemos. Por quê? Porque ele vai falar que há uma precedência do mundo das ideias, ou seja, o mundo das ideias acontece antes do mundo das coisas, certo? Então é muito importante a gente lembrar disso, que é uma característica importante da filosofia do Platão, certo? Quando a gente fala em Aristóteles, eu vou falar que, bom, a ideia da rosa, que vocês estão vendo aqui do ladinho, é basicamente uma relação de integração entre a matéria e a sua essência. Como é que a gente comprova a ideia da rosa segundo Aristóteles? Vendo ela ali na prática. E para Platão? Não, já está lá na nossa cabeça. Aí surge na Idade Média, dentro dessa ideia epistemológica pautada em ambos, a ideia dos universais. O que seriam os universais? Os universais seriam palavras que identificam ideias gerais, como, por exemplo, luz, sol, aquela pessoa que você imagina, aquela pessoa que você conhece, qualquer objeto, seja lá qual for, tá? Só que aí surgiu o quê? Surgiu uma querela. O que é querela? Uma espécie de disputa organizada de maneira filosófica. E dessa querela surgiram dois diferentes grupos, os realistas e os nominalistas. Quem que é quem aqui nessa querela dos universais? Bom, em primeiro lugar, como é que se deu a treta, vamos chamar assim, entre os realistas e os nominalistas? Em primeiro lugar, então, os realistas, já para deixar bem claro para vocês, eles vão se aproximar das ideias do Platão. Então, se eles se aproximam das ideias do Platão, automaticamente, é claro, eles vão dizer que a ideia sobre tudo que nós temos já nasceu com a gente, já está lá na nossa cabeça, já dentro da nossa cabeça, antes da gente nascer, já estava tudo lá. Por isso que eles vão defender o quê? A existência incontestável dos universais em relação a qual ideia? A sua precedência. Então, eles já existem antes mesmo da gente, é claro, começar a viver e encontrar, se deparar com eles por aí pelo mundo. Para eles, Deus é uma criatura perfeita porque Deus, é claro, teve a inspiração de criar tudo sobre o mundo. Deus que teve essa inspiração de observando, é claro, no momento da criação já sabia como é que seria o mundo, como é que seria cada coisa aí dentro do mundo. Já os nominalistas, não preciso nem dizer que eles estão ligados, é claro, a Aristóteles, Achei desnecessário colocar aqui nos slides, mas se você quiser anotar, completa aí, tá? Então eles vão falar que essa comprovação dos universais acaba se dando na experiência concreta, é ali
no mundo prático, no mundo concreto que vai se dar isso. Aí tem dois pensadores que vão, dentro do nominalismo, que vão polemizar e muito aí essa questão. O primeiro é o Rosselin de Compiègne e o dogma da Trindade. O que ele vai fazer? O que ele vai falar em relação a isso? Ó, a primeira pergunta dele. Como compreender a unicidade da Trindade? Como é que vai entender essa ideia de que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo? Se teologicamente fala-se que Deus é Pai, então é um ser. Deus é Filho, é outro ser. E Deus é Espírito Santo, é outro ser. A pergunta dele é, como é que faz então para compreender essa unicidade? E aí, né, claro, na época a igreja chamou a atenção dele e falou, olha, o que você está falando aí é heresia, tá? Você está questionando um conceito que é da igreja, tá? Conceito de unicidade, você está falando que é três entidades religiosas. E isso aí o Conselho de Reims, lá em 1092, chamou isso de heresia do triteísmo e falou para ele, ó, se você não parar com esse questionamento, você vai se complicar. Então é melhor você rever essa situação, tá? Mas como ele é padre, né, ele é de dentro da igreja, então para ele não deu assim tanto problema. Daí ele voltou atrás naquilo que estava defendendo. Já Guilherme de Ockham, também em relação a essa ideia, vai dizer o seguinte, olha, tem aí um pequeno problema, né? Tudo o que é particular acaba sendo relacionado ao universal, principalmente por quê? Porque passa pela experiência, passa por aquela experiência particular. Eu vi, eu peguei, eu olhei, está diretamente relacionado com o quê? Diretamente relacionado com os sentidos. Os universais transcendentes são criados por um discurso que envolve os artifícios da mente através da linguagem. E aí ele vai fazer o quê? Ele vai se basear naquilo que tem de mais característico em relação a Aristóteles. Para isso, é claro, a gente vai falar de uma forma mais aprofundada na lógica aristotélica, que basicamente é uma construção linguística, somando, é claro, né, o termo, que é basicamente composto por frases, os signos e os significados, ou a significação disso tudo, tá? Tem um meio termo entre eles? Tem. Aí alguém que foi lá e disse, não, tem um meio termo entre os realistas e nominalistas. Tem. Tem um filósofo chamado Pedro Abelardo, filósofo e teólogo, tá? Diga-se de passagem, padre. Que ele vai, então, começar a perceber as mudanças que estão acontecendo aí no século XI. Bom, então ele está vendo que estão acontecendo mudanças, então ele tem que fazer algo de diferente junto, tem que acompanhar essas mudanças, certo? Eles vão falar, ó, os universais só existem no intelecto humano, mas a partir do momento que não mantém uma relação com a experiência, principalmente quando se dá um sentido, um significado, quando esse universal, esse objeto, essa coisa, essa pessoa, tem uma relação íntima e particular com você, que mostra que une-se então as duas coisas, certo? E se vocês voltarem agora lá no título do módulo, né, a questão dos universais, o nome da rosa, a gente vai entender uma explicação que o Pedro Abelardo dá para nós aqui, ó, que é a seguinte. Principalmente, é claro, né, a igreja, a partir das reflexões do Pedro Abelardo, vai tomar novos rumos. E a igreja começa, então, a perceber aí que tem que tomar novos rumos e algumas reflexões tem que dar conta de entender o que são os universais. E aí a gente pega como exemplo o quê? A flor rosa, né? Esse vegetal aí, essa flor, tá? Daí da flora. De que maneira a gente pode falar, então, que existe a rosa? E aí, algumas contribuições, algumas reflexões contribuem sobre o que dizer a respeito do nome da rosa. Se a gente falar assim, ó, as rosas não existem mais. Mesmo que falamos desse jeito, utilizamos a linguagem para isso. A ideia de rosa acabou lá na nossa cabeça? Não. É aí que ele vai falar, não, ó. A inexistência física da rosa, por mais que um dia chegue a não ter mais a rosa, né, desapareça aí do mundo, mas ela não desaparece da nossa mente porque nós tivemos, em primeiro lugar, um contato com essa experiência. Isso tem tudo a ver com esse momento que nós estamos vivendo. Para algumas pessoas que estão definitivamente aí
em isolamento social e agora está sem fazer algumas coisas que rotineiramente fazia e agora não pode mais, está com aquela situação, poxa vida, que saudade de fazer aquilo, saudade de fazer aquilo. Então agora calma, isso não sumiu de uma vez por todas. Muito fácil de explicar isso tudo a partir do pensamento do Pedro Abelardo, tá? Agora deu uma pausa, por mais que aqui na nossa região está, digamos assim, menos alarmante, mas para não se tornar mais alarmante é melhor isso, fazer o isolamento social, ficar em isolamento, para você pensar o quê? Não, logo, logo vou voltar e vou matar a saudade em relação àquilo que eu fazia, né? Encontrar com os amigos, o rolê, seja lá o que for, tá? Seja lá o que você fazia, que você estava aí acostumado. E aí você tem a ideia daquilo, aquilo não some da sua cabeça, né? Até um ente querido que muitas vezes aí agora faz falta, só, poxa vida, eu tô com uma saudade daquela pessoa, mas ele não desapareceu da sua mente, de jeito nenhum, principalmente porque você teve uma relação concreta com esse ente, tá? Seja um ente querido ou seja aí um ser. Beleza, galera? Espero que tenha ajudado vocês, espero que vocês aproveitem. Não deixe de fazer as atividades que tem aí e qualquer dúvida, chama a gente lá. Beleza, bebê? Tchau, obrigado. Aquele abraço.